Inclusive, eu vi esses dias um caso de um cara que desrespeitou, o estúdio não processou, mas só escreveu para ele falando, olha, cara, a gente viu o trabalho, você postou o que não era para postar e a gente tá só escrevendo para avisar que a gente não vai mais trabalhar junto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Arte Transforma com Black Fox Studio. Eu sou a Mariana. E eu sou o Diego. E aqui nós conversamos sobre o que você precisa saber para se tornar um artista profissional e discutimos estratégias para encurtar esse caminho. Hoje nós vamos conversar sobre como lidar com o cliente. Como o Diego falou, se você tiver sua dúvida aí ou se tiver alguma situação engraçada, guarda aí para o final que depois a gente vai abrir para perguntas. Então, primeira coisa, o cliente te escreveu. E aí? O que você faz? Então, eu vou descrever aqui mais ou menos como é o primeiro contato de um cliente, tá? Para a galera que ainda não teve essa experiência, mas que vai ter em breve. Vocês estão estudando muito aí. Normalmente, o primeiro contato é um meio bem breve, dizendo, vi o seu trabalho, gostei muito, e a gente queria trabalhar com você no projeto tal. O cliente não pode falar muito do projeto quando é uma parada nova, nesse primeiro contato, por conta de um contrato de sigilo que ele tem também, né? Que normalmente você está conversando com um diretor de arte, e aí ele passa para você um NDA para você assinar. E só depois de você assinar esse NDA que vocês vão poder conversar abertamente sobre o projeto, tá? O NDA é Non-Disclosure Agreement, contrato de sigilo. E aí vem descrevendo tudo lá, como você deve se portar com relação a assuntos relacionados a esse projeto, tá? Então, uma vez que você assinou, aí tá tudo bem, você manda o e-mail de volta e vocês podem conversar à vontade sobre o projeto. Ele vai te mostrar imagens, porque é aquilo, ele vai te mandar a imagem por e-mail, entendeu? Ele tem que ter essa segurança de que a imagem não vai vazar em hipótese alguma. Isso é importante. Então ele pode te mandar a imagem dos outros artistas, olha, o que a gente está fazendo é isso aqui. Eu preciso que você, porque é necessário que você entenda o que está acontecendo no projeto, para você ser capaz de ajudar, né, a galera, continuar a produzir dentro do que eles já estão fazendo. Então, às vezes, você tem que ver o que já foi feito. Nem sempre, quando é para ilustração, é mais tranquilo, você não precisa ver muita coisa. Às vezes, eles te mandam exemplos de outros projetos, tá? E aí já é o suficiente para você saber o que você precisa saber. Esse contrato falando que você não pode falar do projeto nunca, entendeu? Tipo, se você fechar com eles, você vai continuar sem falar do projeto, e se você não fechar com eles, você também não pode falar do projeto. Mas o contrato elimina a possibilidade de a pessoa falar, eu não sabia. Né? Então tá tudo assinado lá. Se você falar, você provavelmente vai ser processado. Né? Não conheço nenhum caso de alguém que foi, tá? Também. A galera normalmente respeita direitinho. Só falando. Inclusive, eu vi esses dias um caso de um cara que desrespeitou. O estúdio não processou, mas só escreveu para ele falando, olha, cara, a gente viu o trabalho, você postou o que não era para postar e a gente tá só escrevendo para avisar que a gente não vai mais trabalhar junto. Então, é improvável que chegue a essa situação de processar. Conheço também um outro caso de um cara que trabalhou no estúdio que eu trabalhei também, e ele começou a postar parada pessoal, mas com uma pegada muito próxima do que a galera fazia dentro do projeto. Às vezes nem é de maldade, porque você trabalha dentro do projeto por um bom tempo, aquilo fica já no subconsciente. Mas incomodou o pessoal entrou em contato e falou, você pode, por gentileza, parar de postar esses trabalhos, os trabalhos que você percebe que está próximo demais do projeto. Aí o cara entendeu, nem tinha me ligado, vou prestar mais atenção e acabou. Normalmente a galera resolve tudo de forma bem amistosa, tá? Mas o contrato está lá para garantir o direito das duas partes, tá? Tá. Mas aí então eu recebi lá na minha caixa de entrada o e-mail. E em quanto tempo eu devo responder? Eu recebi o e-mail, já chego correndo para responder? Como é que não é bom responder nos primeiros minutos, não. Parece que você tá desocupado lá, olhando, esperando o e-mail chegar. Responde algumas horas, tá? Não precisa também
Não é bom também que você demore alguns dias. Um dia, de um dia para o outro, está ok. Mas é melhor que você responda em algumas horas depois de receber o e-mail. Porque a gente não sabe a urgência daquele projeto. Tá? Se o cara está passando por um momento normal dentro do estúdio, ou se a galera está contratando com urgência para finalizar alguma coisa que está já em cima da deadline. Se esse for o caso, ele não pode ser que ele não tenha mandado esse e-mail só para você. Mandou para alguns artistas, tá? Ou mandou só para você, mas falou, pô, esse cara está demorando demais para responder, já vou mandar para outro. Porque da mesma forma que quando os artistas mandam portfólio para a empresa não tem interesse no trabalho do cara e ela não responde, exatamente da mesma forma, vários artistas também não têm tempo para responder empresas que chegam com ofertas que não interessam a eles, entendeu? Não estou dizendo que é o correto a se fazer, o ideal é que você responda sempre, mesmo quando você não pode, não tem interesse. Não agradece o contato. Agradece o contato. Né? Fala que talvez uma futura oportunidade, mas que no momento você não pode. Só que às vezes, simplesmente não dá tempo. Às vezes entendeu? não dá para responder. Eu já peguei respondendo aqui 20 dias depois. Pô, desculpa aí, desculpa essa resposta, né? Atrasada, mas andei ocupado aqui com várias coisas e tal, não tenho interesse no momento, mas a gente pode conversar para frente. Tá? Mas é isso, e às vezes demora esse tempo todo, e depois você esquece, aí já era. Também já aconteceu, de eu esquecer de responder várias empresas. Mas é aquilo, você só esquece de responder aquela que não te interessa. Uhum. Tá? E é da mesma forma, vai para as empresas não te respondendo e você não respondendo as empresas, dos dois lados. É verdade. O Kleberson está falando aqui. Comecei a estudar ilustração e pintura digital recentemente. O conteúdo de vocês e a semana que está por vir chegaram no momento certo para mim. Que legal. Que bacana. Show de bola. Então, vamos lá. E o que vem nesse e-mail? Além do DNA. Do NDA. Ele mandou o NDA, você assinou, devolveu. Vão conversar mais a fundo. No segundo e-mail que você está falando? Tá. Então, no segundo e-mail já vem o briefing, tá? Supondo que vocês fecharam. Isso. Então, no primeiro e-mail também, normalmente o cliente já comenta com você o orçamento que ele tem para ilustração e ele já fala, olha, para esse projeto a gente está pagando por volta de tanto por ilustração. E aí você concorda ou negocia. Tá? A minha recomendação é que você negocie sempre. Mas é aquilo. Sempre que você entrar na negociação, abre-se a possibilidade de perder o trabalho. Mesmo que seja pequena, mas a possibilidade está aberta. Então você assume esse risco toda vez que vai negociar. E é importante assumir, tá? É importante ficar com... Eu sei que no início é difícil, no início a gente quer fechar trabalho para construir experiência, construir currículo, mas você vai entendendo com o tempo a importância de negociar bem as coisas. E aí você vai receber o briefing. Tá? E como é que é o briefing? Normalmente. Os briefings são muito variados, muito variados. Eu já recebi briefing que ele vinha no corpo do e-mail e eram 3 linhas da descrição da ilustração. E aí, num briefing assim, você fica super à vontade, né, para criar. Isso é muito legal. E eu já recebi briefings que ele era um arquivo de Excel com várias abas, com várias imagens do projeto, imagens de referência, tinha a descrição do personagem, do mundo que ele vivia, do lugar no mundo onde ele vivia, idade, cor do cabelo, se era alto, assim, tudo, muito detalhado. Eram 3 planilhas, né? 3 páginas, né? 3 páginas, mas não eram planilhas, porque, enfim, eram no Excel. Muito detalhe. Então, assim, varia. E tem artista que gosta de um, tem artista que gosta de outro. Sim. Eu lembro que um colega lá no estúdio reclamando que ele recebeu um que era assim também, eram 2 linhas. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? 2 linhas? Como é que quer que eu faça alguma coisa com 2 linhas? Tem cliente que manda 3 referenciazinhas para você ter uma ideia, e tem cliente que manda um monte de referências. Aí é aquilo, né? E às vezes você passa um tempo trabalhando em um projeto que todos os briefs são assim muito descritivos. E aí quando você recebe um outro
com muita liberdade, dá fica... aquele choquezinho no início, até você... Opa! E os briefings para... Essa é uma parada legal para comentar de diferença, né? Porque antes de eu entrar lá na CD Projekt, eu estava freelando há anos. E o que a gente fazia freelando era, a gente não discutia muito com relação a briefing, tá? Eu nem lembro de eu, em algum momento, escrever para o cliente, sugerindo uma alteração no briefing. Olha... Se eu fizer assim, acho que vai ficar melhor. Eu entendi o meu papel como pegar aquilo ali e executar, entendeu? Então, até porque quando você está freelando, você não tem um contato tão frequente com o diretor de arte, não dá para... Você atrasa muito a produção se você fizer isso, né? E acaba ficando custosa para a galera, como é o caso deles te pagarem por dia e tal. Mas no estúdio, quando eu entrei no estúdio, eu fui com a mesma mentalidade. Então, toda vez que eu pegava o briefing, eu executava o briefing. Tá? Era uma parada assim, pum! Né? Igual mandou o cachorro lá, mandou o soldado lá de... Pô, eu fico fazendo essas coisas aqui, não pode fazer no YouTube, vamos tirar o vídeo lá. Mandou qual é o nome? Tá bom. Mandou o cara lá e executar a missão. Então você vai lá e executa a missão. O que você precisa? Eu preciso disso, disso, disso. Beleza, eu vou lá e resolvo. Mas dentro do estúdio a pegada era outra. Né? Aí eu fui fazendo, sempre dentro do briefing. Até que um dia um colega chegou, eu vi ele fazendo uma parada muito diferente. Eu falei, cara, mas isso está muito diferente do briefing. Ele falou, não, mas não tem problema, não. Eu fiquei olhando assim, tudo bem. Não teve mesmo. E uma outra vez a diretora de arte chegou para mim, sentou do lado e falou, ei, olha, eu quero que você use o briefing quando você não tiver nenhuma ideia. Na pior das hipóteses, no pior dos casos, a gente tem o briefing aqui para assegurar que algo seja feito. Mas fica à vontade para fazer o que você quiser. Porque, para mim, era inadmissível. Você vinha o briefing assim, o personagem está andando sobre a neve. Calma que eu vou falar sobre isso. Tá. Termina. O personagem está andando sobre a neve com seu ajudante ao lado. E aí o cara faz o personagem correndo na floresta, sabe? Pulando de uma árvore para outra. E você fica olhando assim, pô, não faz sentido. Até que isso foi comunicado diretamente para mim. Nesse projeto eu tive essa liberdade de fazer o que eu quisesse. Tá? Não estou dizendo que é assim no geral. Quando você está freelando, certamente não é. Mas quando, nesse caso, foi. Então, você tem que avaliar o grau de liberdade que você tem dentro do projeto que você está trabalhando. Então, mas o Diego está comentando aqui que ele acha inadmissível Hoje. Você fazer isso conscientemente, né? Porque, assim, eu vou contar que ele já fez isso sem perceber. Uma vez ele pegou um briefing, a gente que já comentou isso também em alguma live, né? Uma live, E fez o negócio completamente diferente. Na descrição da ilustração, eram personagens que já existiam no mundo, eram personagens conhecidos, e ele nem reparou nisso, assim, ele leu o briefing rápido, já quis ir para ação, fazer o negócio, e quando ele percebeu, ele fez com personagens completamente diferentes. Completamente diferente. Eram... Tipo, sei lá... Não, eram personagens clássicos de RPG. Era um mago, um guerreiro, e tinha um outro, era uma espécie de elfo negro. Não era elfo, não, mas era um outro lá. Estavam lutando lá contra um demônio gigante. Só que eram personagens que existiam lá, tá? No jogo dos caras. Já tinha história, tinha um personagem conhecido pelo público deles. E eu fiz o design, nem olhei. Mas eles gostaram. Renovaram o contrato. Eles gostaram. Mas não é o normal de acontecer, né? Já falei, como eu falei na outra live, a reação natural seria, pô, mas que parada é essa aqui? Tá demitido. Que é isso? Pedi pra você fazer, sei lá, a Branca de Neve, você fez a Bela Adormecida. Ai. Mas foi legal. Sim. Eu trabalhei com eles um bocado de tempo. Depois disso, a gente fechou um contrato de 6 meses, vários livros. Sim. Uma coisa legal, uma coisa importante também que vem ainda nesse meio aí junto com
com briefing em relação aos prazos, né? Prazo de entrega, divisão de fases. Tem cliente que trabalha com 2 fases só, você manda o sketch, depois a ilustração final. Tem cliente que pede mais fases aí nesse meio. Cada cliente vai querer acompanhar de um jeito, tá? Então, a maioria dos casos em ilustração, dentro da nossa experiência, funcionaram assim. Você manda um sketch não, né? Uma sessão de sketch, mandar uma versão lá com alguns sketches, 3 para cima, né? Mandar uns 3 a 5 sketches, o cliente vai olhar, vai dar o feedback, vai falar, beleza, me retorna agora com um sketch de cor. Ele escolheu um. Escolheu e aí um. pede para você avançar. Avança nesse. Aí lá no meio do trabalho, no meio do prazo, você manda novamente uma atualização de como está o seu trabalho, mas já na intenção de mostrar as cores, para ele fazer uma avaliação sobre as cores, né? E depois a final. Agora, isso vai variar de cliente para cliente, de estúdio para estúdio, tá? Já peguei casos também que o cara dá uma olhada no sketch preto e branco muito solto e depois eu mando só a final. E aí a gente faz as iterações por cima a partir da final. Isso normalmente não é nada drástico, entendeu? Porque não há alterações muito significativas em termos da estrutura da composição. Já aconteceu comigo, com esse cliente que mandava o Excel com um monte de abas, né? Eles eram muito metódicos, assim, né? E aí, nessa parte, ele falou assim, olha, então a gente funciona assim, a gente tem tantas fases, primeiro é o sketch de linha, depois é o sketch preto e branco, depois é o sketch cor, depois é... Aí eu falei assim, olha só, eu não trabalho com sketch de linha, não costumo trabalhar, eu trabalho mais manchado e tal. E aí mandei alguns exemplos, tem problema fazer assim? Tá tudo bem? Ele, não, tá tudo bem, tá tranquilo. E aí a gente avançou. Então. Ele devia estar acostumado a trabalhar com gente, né? E sim. Dava uma coisa... Essa é a parte que, no geral, a galera não gosta de surpresa. Tá? Então, esse é um processo seguro. Desenho de linha, sketch de cor, que aí o pessoal vai praticamente mandar com cor sólida e algumas sombrinhas por cima, e a versão final, que é o render, né? Fechado lá com toda a leitura de material, você mostrando direitinho que é couro, textura de couro, metal, mas não mudou praticamente nada. É diferente do que eu fazia um sketch. Às vezes posso fazer no caderno, no papel. Faço no papel, mando para o cliente. Olha, ó, legal. E aí eu vou para o 3D montar a cena. Tem alterações, e às vezes são alterações grandes, por conta do ângulo da câmera, por conta da espacialidade da coisa, por conta da iluminação, que no sketch está uma parada mais gráfica, na iluminação ela fica uma coisa mais real ali. E, no geral, são modificações positivas, tá? Mas que vão para o cliente como surpresa. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado aí. Também que no 3D as coisas tendem a ficar mais duras. Então, quando é o caso de personagem, você perde muita dinâmica de movimento, né, quando você vai para o 3D. Por isso que eu sempre falo, não é legal só posar no DAS e mandar ver. Posa no DAS, a não ser que seja um concept, um pose mais relaxado. Então o cara só parado em contraposto, a mulher só com a arma ali para o alto. Aí não tem problema. Agora, uma cena de luta, né, uma batalha. Então, 2 caras lutando de espada, ou um atirando no outro, correndo e atirando no outro. Aí não. Se você bota no DAS, fica aquela pose artificial. Por isso é importante jogar no ZBrush e trabalhar em cima da escultura ali com todo o conhecimento que a gente já estudou de dinâmica de linha, de composição, de acentuação do movimento, tudo isso. Senão fica duro. Fica muito duro. Aí fica aqueles bonecos assim, você vê na cara não que é foi um 3D. Não é só usar o 3D de base e pintar por cima. Você vai usar o 3D de base, mas é aquilo, você vai modificar ativamente aquilo ali, para deixar mais movimentado e tal. Deixar a cena mais fluida, tá? Então é isso. Os caras às vezes não gostam de muita surpresa, a gente tem que evitar um pouco de surpresa. E existem projetos que você tem revisões mais em concept, isso, todo dia, tá?
Então, no projeto que eu estou participando agora, a gente faz... a gente tem 2 reuniões por dia, principalmente porque a gente está trabalhando de casa. Uma só seria o suficiente, mas é sempre bom ter uma extra para quando pintar uma dúvida, a gente já tirar logo e aproveitar. Então, uma de manhã e uma de noite. Eu já trabalhei em projetos que a gente estava montando uma série de imagens para um pitch de venda, né, de um jogo. E aí, eram eu e mais 2 ou 3 colegas. Acho que eram 2, eu e mais 2. Fazendo isso durante o dia. E o diretor trabalhava em outro andar e ele descia algumas vezes para ver lá o que a gente estava fazendo. Mini reunião, sentava do nosso lado e dava uma mini reunião com cada um de cada vez. Isso começou a acontecer com muita frequência. Nessa época, a gente normalmente tinha revisão uma vez por semana. E aí foi um salto de uma vez por semana para 3 vezes por dia. Às vezes 4 vezes por dia. E aí começa a ficar muito, entendeu? Agora, quando a reunião é produtiva, sempre, aí beleza, o cara chega, te orienta no que você tem que fazer, só para conferir se você está indo na direção, não é legal, porque não te dá a liberdade de avançar, né? O que em 3 horas não tem nada super significativo que vai mudar. Mas às vezes o cara está ansioso, e a gente entende. Né? Nunca trabalhou com você antes, o que foi o caso. Ele quer ver se você está indo na direção correta. Isso, tá. Deixa eu te cortar, depois você continua, mas isso aconteceu comigo, mas né, ao contrário. Uma vez eu contratei uma pessoa e foi justamente isso que aconteceu. Quando quando é uma pessoa nova, você não sabe se ela vai conseguir dar conta, né, e tal. E eu entrava em contato o tempo todo. Exatamente assim, a frequência. E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tá conseguindo? E aí, fez mais alguma coisa? Porque você não sabe se ela vai dar conta, entendeu? E aí, conforme eu fui vendo o resultado e tal, eu fui me aquietando, aí os contatos foram se espaçando e tá tranquilo já. Mas é justamente isso aí que você falou. Você não, quem tá, né, na posição de avaliar ali, não conhece, não sabe como é que vai ser, e aí a pessoa fica meio... No caso, nesse caso específico, a gente tinha pouco tempo para trabalhar com esse cara, porque a gente tinha sido emprestado para um outro projeto, e ele queria ver as coisas acontecendo, porque era uma oportunidade que ele teve ali, né, de ter um grupo de 3 artistas trabalhando para o projeto dele, para ajudar a vender a ideia. Né? E quando acabasse o tempo, acabou o tempo. Né? E o cara era super gente boa, estava super tentando ajudar, mas às vezes acaba interrompendo demais o fluxo de trabalho, até que a gente teve que sentar e conversar com ele. Na verdade, eu sentei, falei, olha, as ideias são muito legais, porque o cara tinha muita ideia, e toda hora mudava tudo. Mudava muito. Eu trabalhava quase o dia inteiro, ele falou, não, mas eu tive outra ideia, vamos refazer isso aqui assim. Não, eu tive outra ideia, vamos refazer. E o tempo comendo, entendeu? A gente não ganhava mais tempo, e era impossível ganhar mais tempo naquele momento. Eu tive que sentar com ele e falar, olha só, vamos conversar aqui. Você tem muitas ideias, o que é maravilhoso, mas você precisa hoje escolher uma delas para a gente ficar até o final do prazo. Senão vai chegar o momento da gente apresentar as imagens e nós não teremos nada para mostrar. Então, qual imagem que você quer finalizar? Escolhe agora comigo aqui, por favor. Aí a gente sentou, olhou lá tudo que tinha, escolhemos uma, beleza, então é essa aqui que vai ser. E aí finalizamos, porque se você deixar, às vezes, o cara fica pedindo uma quantidade infinita de alteração, e no final, quando não tem uma imagem para apresentar, parece que a culpa foi sua. Né? Por isso você tem que saber, com educação e tato, lidar com o cliente nesses momentos, e entender que o trabalho é um trabalho colaborativo, tá? É você fazendo com ele, o trabalho não é seu, o trabalho também não é dele, porque é você que está fazendo, então tem muita coisa sua ali acontecendo no trabalho. E esse é um exemplo simples, porque eu estava lidando com um cara. Às vezes, você lida com uma quantidade de outras pessoas que você tem que agradar, entendeu? Então, você tem que agradar umas 5 pessoas lá que estão dando feedback, e às vezes você recebe feedback oposto, entendeu? E aí é complicado também.
Por isso que sempre que você tiver a oportunidade, você receber o feedback de uma pessoa diferente, é importante você entender, olha, eu gostaria de... O ideal é que você tenha uma pessoa que converse com os outros, chegue a um consenso e traga esse feedback para você. Porque às vezes você, trabalhando no feedback de um, você vai na direção contrária do feedback do outro, tá? Então é importante conversar com a pessoa e explicar essa situação para evitar essas contradições, que a única coisa que acontece é gastar tempo e dinheiro, né? Porque a galera, afinal de contas, tempo é dinheiro. É verdade. Uma outra coisa que a gente não falou, que a gente pulou, é o seguinte: como é que funciona essa conversa aí com o cliente? É sempre tudo por e-mail? Então, quando você está fazendo ilustração, tudo por e-mail, tá? O cara vai te mandar um e-mail lá, o prazo é grande e você tem bastante tempo para trabalhar nas suas ideias e mostrar para o cara. O prazo é grande, tem uma semana. É grande comparado com o que é de concept. Então, tem tempo para fazer as revisões mais espaçadas, para corrigir o curso. Agora, em concept, tem discussões, entendeu? Então, é mais comum que você tenha reuniões por Skype. Tá? Às vezes, não é porque o cliente quer, não. Às vezes é porque você quer, você precisa. Tá? Então, no meu caso aqui, a galera fica todo mundo disponível lá por chamada de vídeo, e eu só mando a mensagem: olha só, tô precisando trocar uma ideia agora, tem como a gente conversar? O cara, sim, liga aí. Aí eu ligo, mostro, ó, tô pensando em fazer isso, o que você acha? Vale a pena essa direção? O cara, pô, legal. Manda ver aí, e no final do dia você me mostra até onde você foi. Só para você ter certeza que você não vai alterar o curso por uma direção que vai atrasar o projeto em vez de adiantar. Porque como os trabalhos são mais rápidos, né? Um concept de um dia feito errado atrapalha um bocado. Não, porque às vezes o prazo é um dia. É verdade. Então você perdeu um dia, você faz, e aí? Sim. Uma outra coisa importante também é você conversar logo no início, né? Sobre as expectativas com o cliente. Você tem que deixar claro, entender, né, as expectativas dele assim, com relação a resultado, né, com relação à quantidade. Quando eu digo assim resultado, é que tipo de estética, né? Se, por exemplo, no meu caso, se você for no meu portfólio, você vai ver trabalho, concept em 3D, o concept com a pegada mais gráfica, concept com photodashing, concept com a pegada pictórica. Então, eu não sei exatamente o que o cara gostou no meu portfólio quando ele está me contratando. Então, ele viu lá um concept em 3D de personagem, pô, curti muito isso aqui. Ele me contrata, Diego, eu queria um concept disso aqui, tá? Aí manda o briefing descrevendo o personagem. Beleza, eu faço uma pintura, mando pro cara, e ele estava esperando receber aquele tipo de concept que é um modelo 3D com render e photobash por cima do render. Então, normalmente o cliente já manda, tá? Normalmente os caras já como eles veem essa variação, eles já me mandam, pô, queria uns concepts nessa pegada aqui, aí mandem anexo a imagem já do meu próprio portfólio para eu entender qual direção que ele quer que eu leve o trabalho. Mas, se por acaso isso não acontecer, é importante que eu pergunte. Aí ele fala, não, fica à vontade aí, o concept é só para transmitir a ideia mesmo e tá tudo bem. Tem concept que é para construção, é o concept de produção, então não importa muito. Agora, tem alguns outros tipos de concept que é mais para inspirar o time, que é para inspirar a equipe, para vender uma ideia. Aí, esse tipo de concept, o tipo de estética que você vai escolher para ele é mais relevante, sim. O Gregory está perguntando aqui, essa live vai ficar gravada? Cheguei agora. Não, ela não vai ficar gravada. Mas seja bem-vindo. Então, ó, vai rolar a semana que vem toda também, no mesmo horário, tá? Então, segunda, bota na agenda aí. Isso aí, 5 horas da tarde. Então, outra coisa para ter em mente, assim, é que alguns clientes vão trabalhar com você
te usando como mente criativa, eles vão te dar esse espaço. E alguns outros clientes já têm uma visão muito clara do que eles querem. E eles vão querer usar você, como eu mencionei lá, como soldado de elite que chega lá e resolve a missão. Tá? Que era mais ou menos o que eu costumava trabalhar como freelancer também, né? Eu já trabalhei para cliente que até o... Como é que é o nome? Até o sketch ele já mandava, entendeu? Para encurtar o processo todo, entendeu? O prazo de trabalho e tal, para encurtar tudo. E aí já mandava, eu quero um sketch, quero um trabalho assim, com esse sketch aqui. E tem que entender que não tem nada de pessoal nisso, entendeu? Eu lembro que, quando eu era mais novo, né, acontecia essas coisas, eu ficava questionando, assim, pô, o cara já me mandou o sketch, ele já sabe o que ele quer, por que ele não vai lá e faz? Né? E lendo por um lado que parece que o cliente não confia em você para executar aquilo ali, para fazer aquele sketch que, na maioria das vezes, é uma parada super simples. Mas não, é o contrário. É porque ele está poupando tempo e dinheiro. Aí fala, olha, trabalhar com esse cara aqui é mais caro, então vamos encurtar o processo que a gente resolve logo o que tem que resolver para atingir a imagem que a gente precisa no momento. Então o cara já manda o sketch e você, opa, beleza. Eu ficava ainda mais feliz. Eu cobrava a mesma coisa. Com sketch ou sem sketch não tem desconto. É verdade. Aí pegava o sketch, executava, resolvia e acabou. Tá? Para mim era até melhor. Porque a fase de maior discussão, de fato, é o sketch. Sim. Uma vez que já está decidido, a gente gostou desse aqui, beleza, então passa o rodo. Mas essa é a fase que demora mais, a galera fica questionando várias coisas. Por que isso está... E às vezes são coisas que tem a ver com a história, entendeu? Não é nem da qualidade da imagem. Tá? Você bota o personagem fazendo isso, e isso levanta questões. Eu acho que esse tipo de personagem não agiria assim. Ele não faria isso, sabe? O que ele está fazendo aqui? Várias questões que às vezes não tem muita relação com a parada são levantadas, tá? Principalmente quando você tem muita gente envolvida, muita gente dando opinião no projeto, muitas pessoas que não são artistas, tá? E a galera se pega em muitas coisinhas desse tipo. É verdade. Agora, conta aquele acontecimento lá. Não, a gente tem que sempre assumir o melhor em toda situação, tá? Entender que você tem que responder ao cliente sempre com educação, assumindo sempre o melhor. Às vezes você recebe um feedback ou um e-mail de alguma coisa que você discorda, ou que você não gostou. E você escreve, você tem que fazer o cliente se apaixonar por você. Essa aqui é a parada. Diego, mas eu não sou assim. Tá bom, você não é assim, mas você profissional. vai escrever. Você profissional é assim. Você pessoalmente, não, como pessoa, pode não ser assim, mas você vai se educar para ser um profissional assim. Né? Então, você escreve e-mail explicando a razão das decisões que você tomou, discutindo. Se for uma coisa simples, né? No início a galera leva muito para o lado pessoal as coisas. Você fez um design lá, o cara não gostou, te deu uma ideia de uma outra abordagem e é completamente diferente do que você fez e você acha que aquilo ali é ruim. Né? Aí você, cara, essa ideia é péssima. Então não adianta apontar erro. Primeiro você vai sugerir, olha, o que você acha essa outra aqui? O cara vai falar, não, vamos ficar com aquela. E aí você simplesmente vai lá e executa da melhor forma possível. Ou às vezes, inclusive, você está errado, a gente está errado. Porque a gente está vendo uma coisa ali, você está vendo concept. E o cara pode estar vendo tudo dentro do contexto. Eu já fiz concepts que eu discordei da ideia, que eu achei, poxa, tá feio isso aí, cara. Não falei assim, né, mas... E depois eu vi dentro do jogo, ficou legal. Ficou legal. Porque tinha um contexto ali que fazia a parada funcionar. E às vezes o seu diretor de arte, a pessoa que você está trabalhando, tem uma visão mais ampla do concept ou da ilustração que você está trabalhando, tá? Então a gente tem que entender que o trabalho é um trabalho colaborativo. Não é para fazer o que você quer,
E o que a gente tem que fazer é ajudar o cliente a chegar num resultado que sirva bem ao projeto. Tá? Não é nem a vontade do cliente, tá? Unicamente. O trabalho ele tem que servir bem ao projeto. Tá? O beneficiado lá é o projeto, no final das contas. Tem que funcionar bem no conjunto.